Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Cristiano Barzon, ele que é farmacêutico, e hoje o nosso assunto é bem interessante. Magnésio. Você sabe como escolher o melhor magnésio? Dr. Cristiano Barzon vai explicar direitinho para nós, porque eu quero saber também como escolher o melhor magnésio para você, ok? E o programa da Tamires está começando. Em nome de Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Sicredi, quem coopera cresce. A nossa é a Vale do Piqueri, ABCD, Paraná, São Paulo. Então, agora você tem que abrir a sua caderneta de poupança, porque tem muito din-din para vocês. Todas as semanas tem dinheiro. A grande bolada é o mês da poupança, que é o mês de outubro. Agora, dezembro, na reta final, ali tem muito dinheiro para você passar aí o Natal com a família, poder viajar, comprar carro, comprar casa. Tem muitas novidades para vocês na Sicredi Vale do Piqueri. Tudo bem, doutor Cristiano? Tudo bem, Tamires. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, né? Falando sobre mais um assunto de grande importância, né? E a gente vê que nas nossas apresentações dá muita repercussão no dia a dia, né? Então isso nos fortalece para poder trazer cada vez mais assuntos de relevância, né? Já que os assuntos são sugeridos pelo próprio cliente, pelo paciente ali no dia a dia, né? Então isso nos deixa a gente bastante feliz. As pessoas que às vezes chegam aqui, vamos falar assim, no seu balcão, chegam já com a receitinha, com o nome do magnésio ou não? Na verdade, assim, existe uma grande dúvida ainda, né, em relação ao tipo de magnésio, né, porque hoje a gente sabe que existem muitos detalhes, né, Tamires, relacionados a uma matéria-prima, né, então você não tem só uma vitamina C, você tem vários tipos, você não tem só um magnésio, você tem vários tipos, né, B12, né, você tem vários derivados, né, então existe muita dúvida, não só por parte de alguns prescritores, né, mas também do próprio cliente principalmente, né? Então, normalmente, eles vêm sempre pedindo um magnésio, né? Mas assim, a gente sabe que existe vários tipos, né? E para cada tipo de situação existe um que às vezes atua melhor, né? Então, o nosso papel aqui é justamente levar até as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual é o tipo de magnésio, né? Para que serve cada um deles, né? Trazendo sempre aquelas informações mais básicas, né? Para que ele possa fazer a melhor escolha. Não só o prescritor na hora de prescrever, né? Mas o paciente também na hora de fazer uso, né? Agora também lembrando, né, que como nós batemos muito nessa tecla, doutor Cristiano, que é a respeito da internet, né? Porque tem o magnésio que dá certo para mim, e tem o magnésio que dá certo para você. Então nós temos que cuidar muito disso. Como você ter o magnésio que vai combinar com você, com o seu organismo, com a sua saúde, que vem acrescentar no seu organismo. Exatamente. Assim, o que é interessante a gente saber? Que o nosso organismo, ele produz muitas substâncias. E um é diferente do outro. Exatamente. Então, assim, ele é super inteligente, né? E ele sabe da necessidade de ter que produzir várias substâncias para que ocorra todas as funções de maneira correta, né? Então, nosso organismo, ele produz vitaminas, nosso organismo, ele produz minerais, nosso organismo, ele produz aminoácidos, né? Proteínas, carboidratos, enfim. Com o passar do tempo, né, como tudo na vida, eu sempre dou exemplo do carro, às vezes, né, então você precisa estar sempre revisando, utilizando bons combustíveis, boa alimentação, né. Então, com o passar do tempo, o organismo começa a sofrer deficiência de algumas coisas. Tudo aquilo que ele produzia até os 30, 35 anos, 40, né, ele diminui essa produção, né, a gente já citou muitas vezes o colágeno, que é uma das substâncias, né. E o magnésio é a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe que cada substância, ela traz uma função específica para o organismo, né? Então, por que ele produz magnésio? Para uma função. Por que o organismo produz vitaminas? Para outras funções. Por que proteínas? Para outras funções, né? Então, por isso que é importante a dieta alimentar, né? Então, através da dieta alimentar, eu consigo trazer para o meu organismo tudo que ele precisa, né? Então, eu consigo trazer proteína, né, através das carnes, do leite, dos ovos, eu consigo trazer carboidrato através da batata, do macarrão, do arroz, né? E, enfim, assim por diante, né? Então, o magnésio é um dos minerais extremamente importante, ele atua em vários locais do nosso organismo, inclusive no sistema nervoso central, né?
trazendo vários benefícios, né? Então, dentre os magnésios hoje mais utilizados, mais prescritos, eu selecionei 3 para que a gente pudesse falar um pouquinho, né, de maneira clara aqui, para que o nosso paciente, o nosso cliente que esteja nos assistindo, ele possa entender bem disso, né? Então, eu selecionei o magnésio de malato, que é muito utilizado, é uma forma de magnésio. Eu selecionei o treonato, que é uma outra forma de magnésio, e o quelato, que é o mais conhecido, que é uma outra forma de magnésio. Né? Então, por que eu selecionei esses 3? Porque são os 3 mais prescritos, os 3 mais utilizados, né? Eu tenho a forma cloreto, eu tenho a fórmula sulfato, eu tenho várias outras formas, taurato, de magnésio, né? Mas o treonato, o dimalato e o quelato são os mais usados. E qual o nosso papel hoje aqui? Levar até as pessoas, né, realmente a função básica de cada um, né? Para que na hora de você prescrever, você saiba, né? E na hora de você utilizar também, na hora de você comprar, né? Você saiba realmente qual é o melhor. Hoje é interessante porque os prescritores, muitas vezes, eles já unem os 3 numa formulação. Então, o legal é isso também. Coloca então, junto. Porque, por exemplo, se você pegar o dimalato, ele vai ter várias funções, né? Mas principalmente auxiliar nas dores e relaxamento muscular. Então essa é a função básica do dimalato, né? Para que o nosso público consiga entender. O treonato ele já tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. O que seria isso? Ele atua no sistema nervoso central. Então qual a função principal do treonato? Melhorar a ansiedade, melhorar a memória, né? Aí cognição, concentração. Então essa é a função básica do treonato. E aí eu tenho o quelato também, né? O quelato hoje, ele também tem a função importante de repor o magnésio que eu estou deficiente. Então eu fui no médico, fiz uns exames de vitamina D, B12, fiz exame de magnésio e está baixo. Então o magnésio melhor para reposição, melhor biodisponível, é o quelato. Então, quando eu estou com magnésio baixo, o quelato ele vai atuar nos ossos, vai atuar nos dentes, tendões, articulações. Ele tem várias atuações, né? Ou seja, qualquer um deles que eu estiver utilizando, eu vou estar obtendo magnésio. Mas cada um dele tem uma molécula diferente que vai direcionar para um local específico do meu organismo. Então, quando eu penso em dor e relaxante muscular, eu falo do dimalato. Quando eu penso em memória, ansiedade, melhora do sono, eu estou falando do treonato. E quando eu penso no magnésio de reposição, eu estou falando do quelato, que é a melhor forma de magnésio, o melhor biodisponível, né? Então você vê que cada um tem uma função, né? Então por isso que é importante a gente saber na hora de escolher qual é o mais ideal, né? Eu não vou escolher um magnésio de malato para memória, para ansiedade, né? Pode ser que ele até ajude também, mas eu tenho o treonato que é melhor, né? Então esse é o nosso papel aqui, realmente levar até as pessoas não só a função de cada um, mas entender também que dentro de uma classe de minerais quelato, eu tenho vários tipos de quelato, de concentrações diferentes. Então aí está a importância de você escolher o local certo, o produto certo, que tenha confiabilidade, que tenha rastreabilidade. A gente sempre bate nesse ponto, né, Tamires? Da importância, né? E aí não é eu que estou dizendo isso, é a própria Anvisa, né? Através das mudanças que vem acontecendo no mundo de suplementação, né? Mais uma vez eu venho pontuar aqui, a indústria de suplementos sofreu uma revolução do ano passado para cá, né? As exigências aumentaram muito, né? Para que se pudesse ter no mercado só indústrias realmente que tivessem procedência, indústrias idôneas, corretas, né? Para que a gente possa acabar aos poucos com essa falsificação, né? Com essa indústria da enganação aí que a gente vê cada cliente sofrendo no dia a dia. É um caso sério. Agora, a respeito do magnésio, eu não sei se todos os profissionais pedem o exame para saber como está o magnésio, porque o médico pede vários exames, né, para ver como é que está, como que ele vai fazer para receitar o ômega 3, vitamina C, a B12 e assim por diante, e o magnésio. Quantas vezes, sabe que a gente se reúne aquele grupinho? Daí, assim, Tamir, você toma alguma coisa que você está bem? Daí eu falei assim, eu tomo isso, isso e isso. E para que serve o magnésio? Como você ouve isso, doutor? Exatamente. Para que serve o magnésio? Muita gente tem dúvida, muita gente não sabe. E ele é poderoso, poderoso. A suplementação hoje, ela se tornou, assim, uma alternativa fantástica, né?
Por quê? Justamente através da alimentação, mais uma vez eu pontuo aqui, se a gente conseguisse ter uma alimentação adequada, com variedade, né, várias vezes ao dia, eu precisaria repor muito pouco, talvez, do que eu preciso, né? Mas infelizmente, devido à correria, né, o mundo, né, que a gente vive hoje, realmente a gente não consegue. Hoje, talvez, a maioria faz 2 refeições por dia, olha lá ainda, almoço e janta. Que é errado. E muitas vezes na janta é um lanche, às vezes é uma coisa que não nutre o organismo. Então a gente precisa entender essa diferença entre comer e saciar e comer e nutrir. Então a gente precisa nutrir sobre aquilo que a gente está comendo, né? E aí, para mim adquirir todos os elementos importantes, né? Aí eu falo de proteína, carboidrato, gorduras, fibras, água, vitaminas, minerais, eu preciso adquirir quase que de tudo um pouquinho todo dia, né? Então aí se torna mais difícil ainda. Então, quando eu não consigo, através da alimentação, adquirir tudo que eu preciso para que essa máquina consiga trabalhar, né, de maneira correta, e realmente eu preciso suplementar. Eu dou sempre exemplo da criança, né, que nasce onde a mãe não tem leite, que é o alimento principal, pelo menos até o 6º mês ali, né, ela já precisa suplementar quando nasce. Então, uma criança muitas vezes já suplementa já quando nasce. Então, nos seus primeiros dias, ela já começa a tomar suplemento, que são as fórmulas infantis, né, criado, desenvolvido para aquela idade, para aquela situação específica, né? Então você vê a importância do suplemento alimentar na nossa vida, né? Não só para a questão da estética, né? Mas para o cansaço físico-mental, para melhorar a questão do sono, para que eu possa ter mais energia, acordar melhor, para a imunidade, memória, enfim, é infinitas as vantagens da suplementação, né? Por isso que realmente, de alguns anos para cá, ela se tornou alvo hoje de toda e qualquer pessoa que busca uma alimentação saudável. E não só de quem treina, né? Que o foco antigamente era isso. Só quem treina precisa suplementar, mas não é. Hoje a gente vê geriatras, ginecologista, né? Uma variedade enorme de prescritores, nutricionistas, né? Que é o profissional da área, né? O nutrólogo, né? Que realmente utiliza muito suplementação nas receitas, inclusive para idosos que nunca treinaram, né? Hoje a gente vê creatina sendo utilizado para idoso, whey protein sendo usado para idoso, que também é usado para criança nas formas infantis. Então isso é legal, você vê no dia a dia uma diferença na qualidade de vida impressionante. Coisa que o alimento poderia trazer, mas infelizmente a gente tem essa dificuldade de preparar, a questão da praticidade e tudo mais. E o magnésio é só um deles, né? De todos aqueles que a gente realmente tem necessidade. Hoje a gente veio falar um pouquinho só do magnésio para que cada um pudesse entender, mas a gente quer estar nos próximos programas trazendo outras substâncias importantes também. Verdade, doutor Cristiano. Eu quero falar para vocês um negócio que aconteceu comigo, tá? E o doutor Cristiano, que vai fazendo todos os manipulados que eu preciso. Vamos colocar assim, uns 6, 7 meses atrás, eu fui no nutrólogo e ele me pediu tireoide, que nenhum médico até então tinha me pedido, um nutrólogo me pediu, eu estava com problema de tireoide, as minhas vitaminas todas de arrasto, o que era para estar em 1000 estava em 300 e assim por diante. Eu estava muito mal, gente, muito mal. Daí, o que acontece? Fiz todos os exames, daí vai magnésio, ômega 3, a vitamina B12, olha, um monte de vitaminas. Hoje eu tomo várias vitaminas e de repente eu comecei a perder peso. É certo, doutor Cristiano. Então o doutor Cristiano já falo para ele, tiro foto às vezes da minha receitinha, já mando, ele já faz para mim. Então isso é muito importante. Então preste atenção, mulheres, é isso tudo. Faça os seus exames e vê em que o teu organismo está carente. O magnésio é algo maravilhoso, que não pode faltar para a sua saúde, uma suplementação maravilhosa. Em casa nós tomamos e a nossa vida é bem diferente, nós temos mais disposição, o raciocínio é mais rápido, então vale a pena vocês estarem vendo tudo isso. Faça os exames, vá no seu médico, faça os exames e fala também do magnésio, vê se você precisa do magnésio, porque nós vamos envelhecendo e vamos ficando carente de muitas vitaminas.
Exatamente. Eu sempre falo que até os 30 anos tudo funciona muito bem. É como você falou. Exatamente. É igual um carro, né? Se você cuida bem, até o 5º ano de uso ali, perfeito, não dá oficina, não tem problema nenhum. E nós a mesma coisa. Até os 30 anos, o organismo produz tudo que a gente precisa. A gente muitas vezes exagera muito em algumas coisas e mesmo assim ele tá ali firme e forte. Mas quando passa dos 30, dos 40, realmente você sente muita diferença. E aí você começa a perceber que aquela má alimentação, aquele excesso de trabalho a mais, aquela noite de sono que você perdeu lá atrás, começa a repercutir, né? Então aí é a hora de você ter um cuidado maior. Eu sempre falo, procurar um profissional, né, para que você entenda, para que você não saia usando um monte de coisa por aí, né, sem necessidade. Né? Então, através de um profissional, justamente isso, ele vai te selecionar os exames ideais que você precisa. Através disso, ele vai gerar uma necessidade para você e aí sim você vai utilizar aquilo que é necessário. E aí o impacto positivo é muito rápido. Você consegue ver o feedback do paciente que faz o uso certinho daquilo que ele tem necessidade, né? Então, isso que é legal, essa parte positiva. E o nosso papel, né, é levar a matéria-prima de qualidade frente a tudo isso que está acontecendo no mundo de falsificação, é selecionar o que existe de melhor para preparar esse produto que esse profissional prescreveu. Então, esse é o nosso papel. Então, ter um controle de qualidade extremamente equipado, com tecnologia, para que a gente consiga analisar o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro, o que chega para nós, né, para que daí eu possa levar como um produto final sem peso na consciência, que eu sei que vai dar muito certo para aquele paciente. Falou tudo. Então, né, gente, quem cuida de mim? O Dr. Adriano Medeiros, cirurgião plástico, e o Dr. Cristiano Barzon. Eles cuidam direitinho de mim. Estão me deixando mais bonita. É isso aí, o nosso papel é justamente levar a qualidade de vida cada profissional dentro da sua área, né, Tamires? Então é um trabalho multidisciplinar, né? O médico tem a função dele, o nutricionista. É o trabalho em equipe. Exatamente. E o nosso papel que está muito focado na qualidade da matéria-prima, na fabricação, armazenagem, embalagem adequada, cápsula correta. Então esse é o nosso grande papel. Bom, chegou ao final nosso bate-papo tão gostoso e produtivo. Então preste atenção em tudo na sua vida para que você tenha uma continuação, mas se cuidando sempre e com boas vitaminas, mas as vitaminas que dá certo para você, ok? Procure seu médico e depois vai para uma farmácia de manipulação e cuide da sua saúde. É o meu conselho. E muito obrigada. Obrigado a vocês. E parabéns pelo assunto que você trouxe hoje. Espero que nesse tempo a gente tenha conseguido pelo menos passar um pouquinho da essência, né, do nosso objetivo aqui. Né, deixar um grande abraço ali para toda a nossa equipe, Laborderm, Natural Series, né? Para todos os nossos clientes, né, Export, a nossa família, Cristiano Henrique e Vanessa, que está sempre me assistindo, não posso deixar de deixar um abraço para eles, né? Beijão, Cristiano Henrique, beijo. Fiquei sabendo do seu sucesso já, hein? E espero que na próxima a gente traga mais um tema importante. Com certeza sim. Eu fico por aqui com o Dr. Cristiano Barzon, ele que é farmacêutico, ele atende na Laborderm, tem muitas situações. Não ficam comprando vitaminas a rodo, como dizem, pela internet. Tudo tem porquê. Tem aquela vitamina certinha para você, mas não é pela internet que você vai comprar a vitamina certa para você. Procure o seu médico e procure a Laborderm. Daí você vai estar bem cuidadinho. Eu fico por aqui deixando meu beijo, meu abraço, muito obrigada pelo carinho e atenção de você. Sempre em nome de Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo e a nossa Laborderm, é a farmácia de manipulação de nossa confiança, ok? Beijos e abraços e até lá. Eu, Ana Castela e o Léo Santana estamos aqui para apresentar um show. O maior show de prêmios e o palco é todo seu. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. E quanto mais você depositar, mais chance tem de ganhar. É tanto prêmio, peça agora pro gerente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem cantar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma
uma bolada. Ter com quem cantar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês no dia de hoje, é claro, diretamente de Foz do Iguaçu. Eu já estou com o endócrino, Dr. Felipe Quirino, e nós vamos falar sobre uns assuntos bastante interessantes que acometem principalmente, é claro, as mulheres. E tem várias perguntas que eu montei aqui para ele, né? Então, vamos ver aí o que vai dar das minhas perguntas e as respostas. E eu quero também mandar um beijo e um abraço pro pessoal de Moarama, que gostam muito das entrevistas do Dr. Felipe. Que né? bom. Pena que ele não é daqui. É, ele é de Foz do Iguaçu. Não é tão longe, não é tão longe. Não é longe, pode vir. E eu já tenho perguntas para ele, né? Vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. É? Muito trabalho? Sim. Já foi mais. Agora... Tá mais tranquilo. Uhum. Doutor Felipe, reposição hormonal, os implantes hormonais, diabetes e visão. Os implantes hormonais, ele nada mais é do que uma via alternativa de administrar hormônios. Então você pode pela via oral, pela via da pele ou pela forma do implante. O implante hormonal é utilizado no Brasil há mais de 30 anos, né? Teve o idealizador, o ginecologista famoso, Dr. Esmar Coutinho. Nos Estados Unidos, desde a década de 70 que os implantes são feitos, e no Reino Unido é até distribuído gratuitamente no Sistema Único de Saúde deles. E recentemente teve uma polêmica em relação à Anvisa, acabou tomando uma atitude de proibir os implantes hormonais por pressão da indústria e de algumas sociedades, o que eu acho totalmente errado, porque você condena milhares de pessoas que optaram por esse tratamento, né, a não continuar com o tratamento. Isso fere a autonomia do médico. Então é uma questão muito polêmica, mas pelo que eu estou vendo já das resoluções, essa medida já está sendo quebrada por algumas empresas, tanto que eu mesmo já voltei a fazer os implantes, porque algumas empresas quebraram essa resolução da Anvisa e isso vai até para o Senado, para você ter ideia. Então é uma questão muito polêmica, que tem vários jogos de interesse, não é uma questão simples de debater aqui, mas eu acho que eu defendo a continuidade, né, dos implantes, porque tem uma série de vantagens em relação às outras vias, né? Então, primeiramente, o implante... É o método seguro. Totalmente seguro, né? O implante, você não tem necessidade de lembrar, né, de você aplicar o gel ou tomar o comprimido, o que aumenta a adesão ao tratamento, né? Sim. O implante não sofre oscilações hormonais, como a via oral ou a via transdérmica. O implante tem uma liberação mais estável. Então, e tem uma resposta terapêutica na prática também melhor. Quais os benefícios? Olha, assim, os benefícios têm a ver muito com a deficiência que você comprova ali aos exames. Então, por exemplo, a mulher que está na menopausa, ela está carente de vários hormônios, como o estradiol, que é o hormônio feminino, a testosterona, que é importante, a mulher também fabrica a testosterona, não é um hormônio masculino, a mulher ela produz 10 vezes menos que o homem, né? Então, e a progesterona. Esses hormônios, eles exercem uma série de funções. Por exemplo, o hormônio feminino melhora a produção de colágeno da pele, melhora a lubrificação vaginal, melhora o perfil do colesterol, protege o cérebro contra demência, né? Tem um efeito neuroprotetor, protege o osso da mulher e a musculatura também, porque se ela não repõe os hormônios depois dos 50 anos, ela pode ter uma perda de massa muscular e o osso fica mais frágil. Então, quando ela chega com 70 anos, ela pode escorregar no banheiro, cair e quebrar o quadril, por exemplo. Quebrar fácil. Então, a reposição hormonal, gente, vai muito além de resolver sintomas como calorões noturnos, né? Ela contribui muito para a qualidade de vida da mulher e para a prevenção de diversas doenças, né? Eu já ouvi falar as mulheres, porque quando estão num grupinho, geralmente se comenta muito que a reposição hormonal vai causar microcalcificação no seio e que não sei o que pode dar esses efeitos. É verdade? Não é verdade, né? Hoje é assim, o que tem de mito em relação à reposição são coisas de 30 a 40 anos atrás, como por exemplo, reposição hormonal causa câncer, reposição hormonal engorda. Isso tudo são mitos, porque no começo da reposição hormonal, o hormônio que era utilizado era feito de urina de égua prenha, não é brincadeira, se chama Premarin. Então, utilizou-se muito tempo um hormônio sintético que nem era de ser humano, para você ter ideia.
um hormônio sintético, né? E isso gera repercussões, tanto que hoje, né, nós defendemos que a reposição seja feita com hormônios bioidênticos, né? Ou seja, iguais aos nossos, né? Sim. Então, quando bem feita a reposição, respeitando as contraindicações, é um tratamento muito seguro. Nós voltaremos a falar muito mais a respeito, porque o nosso assunto é extenso, né, sobre reposição hormonal. Doutor, tem pergunta para você aqui sobre diabetes, né? Visão. Qual o primeiro órgão ou local do corpo que podemos ver alterações do diabetes? Então, vamos lá. Esses danos que ocorrem no diabetes são nos quadros em que não há um controle, né? O diabetes, ele não é uma doença que, se você controlar, você não vai ter nenhum dano em nenhum órgão. No entanto, o excesso de glicose na corrente sanguínea, ele é tóxico para muitos órgãos e ele prejudica muito a circulação. Então, por exemplo, por que o diabético, quando ele não está controlado, ele pode fazer hemodiálise? Porque as artérias que nutrem ali os rins são afetadas, assim como as artérias que também nutrem a retina. Então, aí também disfunção erétil. Tudo que tem vaso e artéria no corpo, se você não está controlando o seu diabetes, esses vasos e artérias vão ser destruídos. E esses órgãos, eles vão receber pouco nutriente, né, na corrente sanguínea. E eles vão acabar ficando, vamos dizer assim, com uma disfunção ou não funcionando adequadamente, entende? Seja o rim, seja o olho, seja a função sexual masculina, seja, por exemplo, uma dificuldade de cicatrização, né? Então, cardíaco. Exato, né? Então, o diabetes só consegue gerar esse dano se não controlado. Se você controla direitinho, tem uma boa dieta, usa medicamentos, faz acompanhamento, você tem uma vida praticamente normal. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você concluir nosso assunto e a qualquer momento a gente volta com o Dr. Felipe de novo. Qualquer novidade que ele tem na área, eu estou acompanhando os vídeos dele, então começa a ver as coisas diferentes lá, eu corro aqui para falar com ele. Fique à vontade, doutor. Então, eu queria fechar falando, eu acabei de dar uma palestra sobre o impacto da menopausa na saúde feminina e eu trouxe alguns dados interessantes. Em torno de 40 milhões de mulheres no Brasil estão na menopausa, 10% delas fazem reposição hormonal. 10% apenas, né? As que não fazem, se você for pensar, a menopausa é mais ou menos 1/3 de vida da mulher. Então, nesse 1/3 de vida da mulher, ela fica sem a reposição hormonal, isso gera uma série de prejuízos na qualidade de vida, né? A nível de qualidade de vida mesmo, né? De bem-estar, disposição, a pele mais hidratada também, a parte da vida sexual da mulher, o risco de ter osteoporose, o risco até de engordar, de ter outras doenças. Então, assim, eu queria só enfatizar para que as mulheres, né, que entraram na menopausa busquem orientação com o endócrino, com o ginecologista a respeito da reposição, porque eu acho que é um pilar muito importante na qualidade de vida de muitas mulheres. Concordo plenamente contigo, doutor. Muito obrigada por este momento. Eu que agradeço. Amei. Foi muito bom te ver novamente. A qualquer momento a gente volta com o Dr. Felipe e ele falando sobre, né, reposição hormonal, sobre tudo, né, no bem-estar. E cuidar, né? Se cuidar, daí nós estamos chegando. Quem sabe eu faço a matéria com ele ainda antes de Natal, antes do final do ano, e ele passando mais umas coordenadas aí, como que você deve se cuidar, se alimentar direitinho. Não leve ironia, tá? Aquele negócio das férias ali. Não vai levar a sério. Para fazer o oposto do que eu falei ali. Exatamente, porque é um vídeo bem irônico dele, mas é para você fazer o contrário. Ele está tirando sarro, na verdade. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. A qualquer momento eu volto por aqui. Combinado. Estamos iniciando o mês de maio, último mês para quem ainda não fez a declaração de imposto de renda fazer. E gostaria de solicitar mais uma vez a todos os contribuintes que vão fazer a declaração até o dia 31 e que vão fazer no modelo completo, que fizesse a destinação. Você pode fazer destinação na própria declaração de 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e adolescente. O valor da sua destinação já está estipulado na declaração e basta você fazer a impressão dos DARFs e fazer o pagamento. As nossas crianças e os nossos idosos agradecem muito esse seu gesto. Muito obrigado. Pessoal, estou aqui para convidar vocês para os dias 6, 7 e 8 de junho, lá nas dependências do Shopping Paládio, estar conosco no Feirão de